Tudo beleza com vocês? Bom, a gente está abrindo esse canal para fazer aí um debate em cima dos assuntos históricos, né? Assim, devido a essas mudanças que a historiografia vem sofrendo ao decorrer dos últimos anos, né? Muitos pontos estão por ser mudados ainda na questão da visão historiográfica, ou melhor, não diria da visão, mas eu digo sobre o que é passado nas escolas, né? E a gente abriu aí esse canal para tentar dar uma debatida com a galera sobre algumas ideias. Eu sou acadêmico do curso de História, na verdade estou no 7º período, né? E ao longo desse curso, vários pontos vem tocado aí o debate, né, na minha sala, e pontos relevantes e interessantes sobre a história que não foram mudados, ou que concepções que ainda são passadas de forma repetitiva e sem haver nenhuma quebra com o que é tradicional, com o que é com as ideias mais antigas da história, tá? E esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro muito interessante. Desde o início do curso, quando a gente começou a ver História Antiga 1, História Antiga 2, a gente sempre debateu em cima dos primeiros povos e religiões, né? Mas as religiões que se apresentam na história antiga, os cultos que se apresentam, as sociedades que se apresentam, já são sociedades muito desenvolvidas. Os gregos, os romanos, já são sociedades muito desenvolvidas e que já tinham toda uma unidade formada, já tinham todo um costumes de casamento, costumes de cultos bem avançados. E você se pergunta, onde foi a origem desses cultos? Como surgiu Deus, por exemplo, né? Quais os primeiros vestígios? Quais os primeiros deuses? Será que já foram Zeus, Afrodite, todos esses deuses gregos que a gente conhece, né? Isso foi uma pergunta que sempre, assim, desde o início do curso, me motivou a pesquisa, tá? E eu cheguei nesse livro desse cara aqui, desse cara muito interessante, que é o Fustel de Coulanges, um livro chamado A Cidade Antiga, tá? E nesse livro Coulanges vai dizer que os primeiros cultos que se tem vestígios nos povos indo-europeus, que seriam os povos que depois dariam continuidade aos gregos, romanos, né? Que se tornariam esses povos, né? Eles tinham dois deuses, sabe? Certo? Muito peculiares à existência humana. Um deus desse, um culto que esses povos indo-europeus tinham, era o culto aos mortos. Os mortos, para os indo-europeus, eles eram sagrados. Eles acreditavam que essas pessoas, quando morriam, estavam ligadas ao túmulo. E esse túmulo era um local onde toda a família daquele morto deveria fazer uma referência a ele, deveria prestar um culto a ele. Eles acreditavam que as pessoas que morriam nas sepulturas, elas precisavam se alimentar, elas precisavam beber. Então o primeiro filho do morto, ou seja, o primogênito daquele cara que morreu, era o responsável por prestar esse culto, por levar o alimento sagrado e por levar a oração, por levar o nome daquele morto. Eles acreditavam que no filho primogênito ficaria marcada a descendência daquela pessoa. E a esses mortos se prestavam culto. E partia de pai para filho, ou seja, o filho cultuava o pai, consecutivamente o neto cultuaria o pai e o avô, e a descendência não acabaria. E o segundo deus encontrado na antiguidade, inclusive esse deus que eu vou falar agora é mais antigo do que o culto aos mortos, era o fogo sagrado. Na casa dos povos dos gregos ainda existiam altares, né, onde se mantinha um fogo aceso, e esse fogo não poderia ser apagado. Não podia se apagar. Era de responsabilidade do dono da casa manter esse fogo aceso, e esse fogo era sagrado. Então eles prestavam também no doméstico, dentro do ambiente doméstico dos gregos, existia um altar, e dentro desse altar existia um carvão e cinza que não podia se apagar, tá? E existia todo um ritual para, caso esse fogo apagasse, as pessoas da casa acenderem ele novamente. Então, primeiro,
você imaginar o ser humano na sua pequenez, tá? No início da consciência, no início do apego, tá? E de repente, aquele ser humano ainda um pouco bruto, perde uma pessoa que ele começa a se afeiçoar, que ele começa a gostar. É totalmente compreensível que ele não queira que aquela pessoa vá embora diante de uma forma que ele ainda não... diante de um jeito que ele ainda não entende como a morte se processa, como essa morte acontece, para onde aquela pessoa vai. E diante daquele apego dentro de si, daquele gostar daquela pessoa, não saber o destino dela, é muito compreensível que essas pessoas antigas cultivassem um culto, cultivassem um apego àquelas pessoas que morreram, tá? Então, eu acho que isso deve ter tido uma forte influência a formação dos futuros deuses. Porque imagina que um grande guerreiro cultivava seus ancestrais, né? E esse guerreiro, em uma guerra com outras tribos ou com outros povos, sai vencedor, né, dessa guerra. É totalmente compreensível que ele queira que que os vencidos, que os seus futuros escravos venham a cultuar os seus deuses, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito que deve ter influenciado bastante. E o culto ao fogo sagrado, que data de um período anterior ao culto dos mortos, acredito eu que seja totalmente compreensível. Imagina, um fogo que não pode ser apagado, né? Hoje, para nós, não tem nenhum significado. Você encontra fogo no isqueiro, na sua mão, no fósforo, no fogão. Mas você manter um culto a um fogo que não podia ser apagado, numa época onde talvez fosse difícil se apagar, se encontrar o fogo, ou seja, difícil de acendê-lo novamente, era uma necessidade. Você manter esse fogo aceso não era uma questão de gostar, de querer. Era uma necessidade humana que se precisava. O fogo era algo que se precisava para a sobrevivência, né? E o mais interessante que eu achei foi que lendo um pouco a Bíblia, a gente vê que a primeira aparição de Deus, né, a Moisés é em forma de fogo, né? Então, é algo assim bem... Não estou dizendo que seja derivado do fogo sagrado, mas eu estou dizendo que Deus aparece em forma de fogo em uma época tão simbólica, onde o fogo era algo tão simbólico. Um questionamento que nos deixa, no mínimo, intrigado, tá? Então, galera, alguém que se pergunta que quer respostas sobre a origem das religiões, a origem do culto, né? Nos povos que nos antecederam, nos povos indo-europeus que antecederam os gregos, que antecederam os romanos, podem dar uma procurada nesse livro do Colanges, que realmente é demais as ideias despertadas por ele. E o mais incrível que eu achei é que em nenhum momento das minhas pesquisas pós esse livro eu consegui encontrar vencimento nessas ideias, ou seja, eu não consegui encontrar ideias que vencessem esse livro, que vencessem as ideias do Colanges, assim, que ultrapassassem. É como se as ideias simplesmente tivessem sido deixadas à margem, né? Não existe uma pesquisa em cima, um vencimento dessas ideias, uma abordagem de novas ideias, e também não existe uma propagação. Eu não sei se por medo que as pessoas conheçam essa parte da história, conheçam esse início de cultos, eu não sei, mas o que acontece é que pouco se é falado sobre ele. Então quem quiser dar uma procurada vai achar bem interessante. Valeu? A gente vai trazer novos debates aí no canal. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, tá? Deixa o seu like e vamos partir aí para os debates. Comenta suas ideias, comenta se você já viu algo a mais que isso, porque eu não consegui encontrar, beleza? Então, até o próximo vídeo, a gente está se falando aí qualquer hora.